hoje vai dar, né, Vi? Vamos ver se vai dar para apresentar, porque na quarta-feira, não sei por que que não quis apresentar. Então, vamos lá. Ah, não estou habilitada. Tá. Pronto. Opa. Vou apertar. Gente, é o meu mouse, peraí. Ai, peraí que eu vou usar aqui. E agora? Tá pequeno. Peraí que eu ainda não subi. Tá grande? Não. Tá pequeno? Uhum. Você apertou F5? Eita, apertei F5. O meu apareceu grande. Para vocês, não? Não. E agora? Como é que faz? Não, mas dá para ver. O problema é depois você só lembrar de mudar os quadros. Apesar de que quem está no celular, que aí eu não sei se consegue ler, né? É. Por que será que está dando isso? Será que por aqui dá para... Peraí, arquivo... Não. Aqui, Peraí. Animações. aqui na exibição, não é? Peraí. Exibição, normal, peraí. Será que aqui? Não. Não, aí só muda o formato. Não. Ó, vai em apresentação de slides. Não, volta. Não, apertei errado. Qual? Ah, na página principal? Não, dá um ESC. Ó, peraí. Ué, o que que eu fiz? Agora não volta lá. Ai, meu Deus. Não, Ixi, e agora? dá ESC. É esse daí mesmo. Ai, senhor. Não, calma. Fechar modo de exibição. Onde que está isso, meu filho? Na apresentação de slides? É? Sim. Agora já voltou, né? Pelo menos pra gente. Ó, Ah, peraí. é? Não, aqui também. Não. Não, aqui não tem. Será que é esse aqui, ó? Qual? Não. Não. Se for, acho que está em exibição só, mas... Exibição? É. Aí Peraí. não tem. Macros. Não. Tem alguém em celular? Assistindo de celular? Não, Acho que é o Carlos. acho que não. Tem eu, mas está tudo bem. Não tem, dá para Você ler. consegue enxergar? Consigo. Tá bom. Essa primeira tá Então, fácil. o Põe na... problema vai ser os outros, que tá menorzinho. Mas tá bom. Mas eu vou falando então, tá? Não, dá para ler. Dá para ler? Dá. Tá. Na verdade, a gente vai reforçar o que eu falei na semana passada sobre a capacidade que Deus nos deu para nós podermos agradar a Deus, tá? Esse poder de agradar a Deus. Então, vamos ler de novo, 2 Pedro 1, 3. 2 Pedro 1, 3. 2 Pedro 1, 3. O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte da sua própria glória e bondade. Uhum. Então, Deus nos deu tudo, né? O poder mesmo, para que nós possamos agradar, fazer tudo aquilo que agrada a Deus. Então, qual é esse poder? E aí, dá para ver? Esse poder
é a graça de Deus. Só que assim, a gente ouve falar da graça, mas a gente pensa só assim na salvação, né? A gente é salvo pela graça do Senhor, como diz lá em Efésios, né? É um presente de Deus que Deus deu para a humanidade e então nós podemos entrar, né, ter um relacionamento com Deus por causa da graça dele, né? Que a gente recebeu um favor que nós não merecíamos, né? Então, alguém pode ler Efésios 2, 8 a 9? Efésios 2, 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Então, é assim, nós recebemos pela graça, é um presente de Deus, não é por você ser bonzinho, não é por você, né, vir para a igreja, não é por você fazer boas obras, não é por você ajudar alguém que você recebe a salvação. Nós recebemos porque nós cremos, né? Nós temos fé em Jesus Cristo e por isso nós somos salvos, né? Só que algumas pessoas entendem isso, chega até Jesus, né? Chega até Deus, tem a salvação, mas no decorrer da sua vida, parece que vai perdendo essa dependência da graça de Deus. Então, entende só que a graça é para a nossa salvação, para a nossa vida futura, na nossa vida eterna, não para a nossa vida agora, né? Então, mas Deus nos deu a graça e ela é completa. Então, Paulo, ele viu que algumas pessoas entenderam isso, vieram para Cristo, mas voltaram novamente a querer seguir a lei, porque acho que não estavam acostumados, né, vamos dizer assim, né? Eles não conseguiam entender, né, que a gente, estando em Cristo, nós estamos debaixo da graça. Então, ele fala isso para os Gálatas. Alguém pode ler Gálatas 3:3 e depois 5:4. Eu vou ler Gálatas 3:3. Como é que vocês podem ter tão pouco juízo? Vocês começaram sua vida cristã pelo poder do Espírito de Deus e agora querem ir até o fim pelas suas próprias forças? E o 5:4, né? Isso. Gálatas 5:4. Vocês que querem que Deus os aceite porque obedecem à lei estão separados de Cristo e não têm a graça de Deus. Tá? Em algumas versões fala assim, decaíram da graça de Deus. Né? Alguns falam, caiu da fé, né? Alguma coisa assim, né? Porque vocês estavam, Paulo, ele condena, né? Então ele fala, olha só, tem algumas versões que falam, vocês perderam a cabeça, onde que vocês estão com o seu juízo, né? Receberam de graça pelo Espírito e agora querem voltar de novo para debaixo do jugo da lei, né? Querendo fazer pelas suas próprias obras. E aqui ele fala, então vocês que estão tentando fazer pelas suas próprias forças, estão desligados de Cristo, decaíram da graça de Deus, não estão mais dependendo da graça de Deus, né? Mas Tiago nos fala uma coisa, Tiago 4:6. Tiago 4:6. Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Tá? Então, ele dá graça, né, para aqueles que buscam a ele, que não depende de si,
né? Que reconhece que você não consegue mesmo. Na verdade, é tolice mesmo, né? Como Paulo falou, porque a gente não tem como. A gente não, por mais bonzinho, por mais tudo direitinho que nós fizermos, a gente não tem como alcançar a salvação sem Cristo Jesus, né? E Deus nos dá essa graça para a gente poder realmente, né, sermos salvos e ter uma vida maravilhosa com Ele. 2 Pedro 1:2. 2 Pedro 1:2. Que a graça e a paz estejam com vocês e aumentem cada vez mais, por meio do conhecimento que vocês têm de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Então, Pedro falou, olha, a graça não é só essa, não, né? Ela pode ser aumentada, pode ser multiplicada. Então, Pedro falou, eu desejo que vocês cada vez mais conheçam a Cristo, então vocês vão aumentar essa graça na sua vida. Vai multiplicar, né? Então, aqueles que desejam viver com Cristo, aqueles que andam com Cristo, vão experimentar não só a graça da salvação, mas a graça de viver com Ele, que será aumentada dia após dia, né? Alguns têm uma dificuldade para acreditar, de crer nessas palavras, porque a gente é humano, a gente peca, a gente cai, né? A gente tem os deslizes, mas ele nos dá essa palavra de conforto e de esperança. Quando ele nos diz, né? Eu já citei várias vezes, 1 João 9, que fala que se a gente confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, a gente não perde a salvação, né? Se a gente, mesmo se nós pecarmos, mas se nós se arrependermos e confessarmos, Deus, né, nos perdoa. E não perdoa uma vez, ele nos perdoa, nos purifica sempre. Quando ele fala que ele é fiel e justo, o fiel significa que todas as vezes que você se quebrantar e se arrepender e se confessar e voltar-se para ele, ele vai te perdoar, né? E justo, né? Talvez alguns vão falar assim, nossa, eu aprontei tanto na minha vida que esgotei a graça de Deus, esgotei a misericórdia de Deus. Aqui não tem ninguém assim, né? Ninguém foi terrível. Mas as Escrituras diz que a sua misericórdia dura para sempre. Então, vamos ver isso, Salmo 136, 1. Várias passagens, na verdade, Salmo fala sobre isso, né? Salmo 136, 1. Salmo 136, 1. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Tá? Em algumas versões, porque a sua misericórdia dura para sempre. Em algumas, tem um versículo que fala que se renova cada manhã, né? Cada manhã se renova a misericórdia do Senhor. Ainda bem, né? Porque se não fosse a misericórdia do Senhor, a gente era ralado. A gente estava perdido, né? Porque, como diz, a misericórdia é o amor de Deus, que não a gente devia receber o castigo, que era a morte pelo pecado, mas por causa da misericórdia a gente não recebeu esse castigo. Agora, pela graça, que é o amor de Deus também, né, que manifesta nos oferecendo um presente gratuito, né, um dom, que é a salvação, é a vida eterna com Ele. Mateus 18, 21, até Pedro perguntou para o Senhor, até quantas vezes eu tenho que perdoar?
né? Quantas vezes eu tenho que perdoar se o meu irmão pecar contra mim? Então, Mateus 18, 21, ele fala até 7 vezes, porque ele estava achando que já estava demais, né? Porque se você ler lá em Êxodo, vamos ver lá em Êxodo 21, 23 a 24. Como era a lei? Êxodo 21, 23 a 24. Êxodo 21, 23 a 24. Mas, se a mulher for ferida gravemente, o castigo será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, machucadura por machucadura. Então, pela lei, quem cometer algum erro tem que pagar na mesma moeda. Nossa, essa é a lei justa, né? Se perder uma mão, o outro tem que perder a mão também. Então, Pedro estava acostumado com isso, né? Tinha que todo mundo pagar pelo seu pecado. Então, ele achou que estava, nossa, sendo muito magnânimo, muito misericordioso, falando que, né, 7 vezes. Né? Normal era umas 3 vezes, então eu vou multiplicar, né, por 2, vou falar 7, Deus vai me achar demais, né? Mas o que Jesus responde para Pedro? Não, não te digo que até 7 vezes, mas, Mateus 18, 21, 70 vezes 7, né? 490 vezes. Será que era isso que Jesus queria dizer? Eu vou contar. A Beth falou comigo, então eu perdoo uma vez. A Beth falou comigo, perdoou 2 vezes. Chegar no 489, eu já vou avisar ela, só falta mais um. Não era isso, né, que Jesus quis dizer. Jesus quis dizer que se teu irmão, né, vamos ver lá em Lucas 17, 3 a 4. Lucas 17, 3 e 4. Tomem cuidado. Se seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Tá? Então, Jesus disse assim, quantas vezes, né, a pessoa pecar, se a pessoa pecar 7 vezes por dia, por mais de 60 dias, vai ultrapassar 490 vezes, né? Então, não é que Jesus quis dizer até 490 vezes, mas ele quis dizer que se alguém pecar contra você 7 vezes por dia, você deve perdoar, né? Independente de quantas vezes você tem que perdoar. Se a pessoa se arrependeu, pediu perdão, né? Então você deve perdoar. E porque é assim que Deus faz conosco, né? Se nós pecarmos, mas nós arrependemos e nos voltarmos para Deus, Ele sempre vai nos acolher, né? Ele sempre vai perdoar e nos purificar. Então, se você pecou e você se arrependeu e confessou, né, diante do Senhor, então você está perdoado. Então, fim de papo, né? Não precisa mais se preocupar. Mas algumas pessoas acham assim, então, né, já sou salvo mesmo, vou fazer o que eu quiser. Mas a palavra diz para a gente não ser presunçoso nesse ponto de querer fazer qualquer coisa porque a gente acha que não vai perder a salvação. Romanos 6, 1 e 2. O que Paulo fala?
Romanos 6, 1 e 2. Portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não. Nós já morremos para o pecado. Então, como podemos continuar vivendo nele? Tá? Então, Paulo falou assim, alguns estavam pensando, não, a graça de Deus vai aumentar, né? Então, vamos pecar. Já estamos garantidos na salvação, né? Paulo falou, não. Aquele que experimentou, né, essa nova vida com Cristo, não deve viver pecando. Deve viver de uma forma diferente, né? Gálatas 5, 19 e 20. Gálatas 5, 19 a 20. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções. Então, se você está com Cristo, não deve ter essa liberdade, né, de ficar pecando, né, mas tem que ter uma nova vida. Mudou? Tá. Então, a gente que experimentou a graça de Deus, a gente tem que entender que a graça, ela é um revestimento do poder de Deus, para que a gente não só receba a salvação, mas a gente possa ter capacidade para viver nessa vida de uma forma que agrada a Ele, tá? Então, 1 João 2,6. 1 João 2,6. 1 João 2,6. Quem diz que vive unido com Deus deve viver como Jesus Cristo viveu. Uhum. Quem já experimentou essa nova vida com Cristo deve viver como Ele viveu. Aqui não fala assim, se você conseguir, né, você vive como Jesus. Não. Ele falou que você deve viver como Jesus, né? É objetivo, é aquilo que Deus espera de nós, que a gente viva como Jesus viveu, né? Só que assim, Deus não nos pede nada sem nos dar a capacidade de fazer aquilo, né? Então, por exemplo, às vezes ele nos chama, a gente fala, não tenho, não sei falar, né? Como eles, como Moisés falou, né? Não sei falar, sou ruim. Mas Deus nos dá capacidade. Quando Ele nos chama, Ele nos dá capacidade. Então, quando Ele nos diz para vivermos como Jesus viveu, Ele nos dá também essa capacidade para viver como Jesus viveu. Então, a gente pensa na graça só como salvação, mas a graça é muito mais além. Tá? Ela também nos torna, nos permite, nos dá poder para sermos dignos, né, como Jesus. 1 Tessalonicenses 2, 10 a 12. Primeira Tessalonicenses 2, 10 a 12. Tanto vocês como Deus são testemunhas de que nos portamos de maneira santa, justa e repreensível entre vocês, os que creem. Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e sua glória. Uhum. Então, Paulo fala assim, olha, pode me imitar. Nós vivemos de uma forma santa, né, justa e irrepreensível. E nós podemos
também viver dessa mesma forma, de uma forma que seja digna, né, de Deus, né? Por causa do poder da graça. Se a gente olhar no original, né, a graça que é usada lá no Novo Testamento é charis, né? Que significa um favor feito sem expectativa de retorno. É a expressão maior do amor de Deus, né? Porque ele nos dá uma coisa e que a gente não merece, mas não precisa pagar de volta, né? Não precisa ter o retorno, tá? Então, é um dom, é um presente, né, de Deus, esta graça. Ele nos capacita a vivermos, né? Tem uma história, que é uma alegoria, para a gente entender um pouquinho mais sobre essa graça, tá? Então, imagine um homem numa época em que ainda não tinha sido inventada a arma de fogo, o revólver, né? O rifle, qualquer coisa dessas, né? Aí, por causa de um naufrágio, ele ficou encalhado numa ilha, né? E numa ilha deserta lá no meio do oceano. Então, é uma ilha tropical, né? E só que ele tinha, por causa das circunstâncias, ele estava escondido por um denso nevoeiro, né? Então as pessoas não conseguiam ver essa ilha, né? E só que nessa ilha tinha muita água potável e vida selvagem, alguns cervos e porcos no mato. Havia abundância de cocos, mas eles estavam pendurados bem no alto das palmeiras, bem altas, elevadas, né? E esse homem da ilha estava lá há vários dias, estava com muita fome, porque todas as vezes que ele tentava caçar algum animal, ele fracassava. Ele tentou fazer lanças com galhos, mas não conseguia atirá-las, não tinha força suficiente para ferir um animal que estava fugindo, né? Então, o homem da ilha, ele pensou em fazer uma atiradeira gigante, mas não encontrou nada parecido com um elástico, né? Então, como último recurso, ele correu atrás de um cervo e de um porco atirando pedras, né? Mas foi tudo em vão. Ele não conseguiu. Também não conseguiu colher os cocos, porque não conseguia subir tão alto nas palmeiras, né? Porque suas pernas ficaram ensanguentadas e os braços ficaram machucados. Então, ele estava se sentindo bastante solitário, né, nessa ilha. E também tinha ursos ferozes e astutos. Então, ele estava numa condição terrível, né, nessa ilha. Ele precisava ficar sempre vigilante, porque qualquer hora o urso podia vir e destruir ou matá-lo, né? Então, para poder ficar vivo, ele subiu numa pedra grande, do tamanho de uma casa pequena, de uma forma que os ursos não podiam subir, né? E construiu uma escada para ele poder chegar até o topo e depois recolhia a escada, né? Só que ele também ficou preso, né, nessa pedra, porque ele ficava a maior parte do dia e da noite nessa pedra, né? Então, ele estava faminto, estava cansado e não conseguia, estava sem, né, dormir, e estava num lugar assim que não era muito confortável, né? Ele estava bastante frustrado e sem nenhuma esperança.
e ele começou a ficar desesperado, né? Ou ele vai morrer de fome, ou vai ser morto pelo urso, né? Aí, de repente, aparece um homem que é um viajante do tempo, né? Que veio lá do século 21, e com toda a tecnologia ele tinha, assim, ele sabia, né, as coisas que aconteceram, então podia olhar aquilo que aconteceu e sabia, assim, todas as condições, o tempo e aquilo que ia acontecer com esse homem lá da ilha. Então, por causa do amor e preocupação, ele reuniu o conhecimento e os equipamentos necessários para salvar esse homem da ilha, né? E ele foi resgatar esse homem através de uma máquina do tempo. E esse homem, vamos chamá-lo de mensageiro, tá? O homem que estava que era um náufrago, o homem da ilha, tá? Vamos dar o nome assim para eles. Então, esse mensageiro, ele avisa para esse homem da ilha que dentro de 61 dias vai chegar um navio que vai ficar próximo à ilha e aí ele vai poder ser salvo, né? Então, esse mensageiro fala a hora exata do dia que o navio vai passar, ele faz um relógio do sol para esse homem da ilha, para ele ver as horas, e quando você ouvir, né, o barulho do navio, quando ele estiver próximo à ilha, então aí ele deu uma caixa com uma arma. Só que o homem da ilha nunca tinha visto essa arma, né? Ele não sabia como funcionava nem para que servia. E então esse mensageiro ele fala: esse é um revólver e ele vai salvar a sua vida. Se você deixá-la carregada e puxar o gatilho, ela vai fazer um barulho muito alto. Então esse mensageiro então pega a bala, coloca no tambor e aponta para o céu e aperta o gatilho. E o homem se assusta, né, com o barulho que ele faz. E o mensageiro então fala: o som dessa árvore vai viajar quilômetros sobre a água. E quando o capitão do navio ouvir, ele vai entrar nesse nevoeiro para descobrir essa ilha. E aí você atira de novo, mais vezes, até o navio chegar, né, para te resgatar. Então, o homem da ilha fica agradecido, né? E o mensageiro diz assim: mas tem mais uma coisa que você precisa saber. A arma não faz somente barulho, mas a bala que sai do cano em alta velocidade pode matar qualquer urso, cervo ou cão selvagem desta ilha. Então, você não vai viver mais com medo, né, de ser espancado até a morte por um urso, e você também vai ter comida até a chegada do navio. Então, ele treina, né, com um pouquinho, com esse homem da ilha, e aí o mensageiro vê que ele já consegue atirar bem, então ele fala assim: e ainda tem mais, né? O homem fala. Ele fala assim: aqui tem uma caverna e você pode cobrir a entrada dessa caverna, né, com as peles dos cervos, e você pode dormir numa areia macia, não precisa mais ficar nessa pedra. E pode matar alguns ursos se ele aparecer, e a pele deles dá para ser o seu colchão e também cobertor. Você pode ficar aquecido nas noites frias e a caverna também vai te dar abrigo para as chuvas.
Então, o mensageiro fala que ele tem um suprimento de balas, né? Mas ele falou assim, use a munição com sabedoria, né? Porque você vai ter 61 dias, né? Então, o homem da ilha fica muito grato e ele diz, mensageiro, o que eu posso lhe dar, né, em retribuição pela arma? Aí o mensageiro ele dá um sorriso e ele diz, eu sei que você não tem nenhum dinheiro, então você não pode comprá-la. Mas mesmo se você tivesse, não foi por pagamento que fiz isso por você. Ele viu ele através da máquina do tempo e quis ajudá-lo. A arma não estava à venda, né? Pegue e o meu patrão, que era um homem muito rico no meu mundo, na verdade é o dono da máquina do tempo, deu esse rifle, né, essa arma, para te dar. Então, eu tive a alegria de entregar esse presente por ele. Então, o homem da ilha, então, agradece pela generosidade e preocupação do mensageiro e do seu patrão. Ele aceita a arma e o estrangeiro, então, desaparece em segundos. Então, o homem da ilha fica com a arma que salvará sua vida e também o sustentará confortavelmente durante os 2 meses restantes na ilha. Ele estava salvo. Então, o mensageiro dessa ilha, nessa alegoria, representa qualquer servo do Senhor, tá? Que fala de Jesus para as pessoas. Pode ser um evangelista, um pastor, um membro da família, um amigo, ou alguém estranho, né? Mas alguém que leva a mensagem do Senhor. E a arma que ele levou representa a graça, tá? A graça de Deus, que é o nosso dom imerecido. É a nossa salvação de uma morte terrível, né? Que a gente poderia ter. Os 61 dias restantes da ilha representam a vida restante do homem da ilha aqui na Terra. E o navio que vem pegá-lo representa a partida dele para o céu. Agora, pensa numa coisa. Se tivesse uma coisa diferente nessa história, tá? Se o mensageiro não tivesse explicado para esse homem como que a arma funciona e para que a arma, né, poderia ajudá-lo para comida, para defesa, esse homem talvez iria continuar dormindo nessa pedra, não iria conseguir comer, talvez poderia até morrer, né? Porque ele não sabe que aquela arma pode defendê-lo contra os ursos e poder dar comida para ele, né? Então, se ele não soubesse o que a arma poderia fazer, então ele realmente talvez não conseguiria sair dessa ilha, né? Talvez ele fracassasse e podia sofrer, né? Então, ele, mesmo com o poder que ele tinha nas mãos, ele poderia sucumbir, né, diante das adversidades que estavam acontecendo lá na ilha. Se a gente pensar nessa alegoria, que a gente tem a graça do Senhor, né, que é um favor imerecido, que a gente recebeu vida eterna através dele, e que essa graça também nos dá poder para a gente viver, né, de uma forma extraordinária, de uma forma que agrada ao Senhor, né? Ele nos dá capacidade para nos defender
né, das tentações, vamos dizer assim, das ciladas do inimigo, e nos dá poder para sermos dignos de Deus, né? Então, vamos voltar, né? O dicionário Strong, ele dá uma definição para a palavra caris, tá? Que é a graça, que é uma influência divina sobre o coração e o seu reflexo na vida. Reflexo na vida, tá? O significado da graça é que ele está ligado com o céu, né? Tem uma diferença para aqueles que para uma pessoa que tem graça e a outra que não tem, tá? A graça, ela é refletida. Então, as pessoas podem ver quando você tem graça, graça de Deus. Atos, vamos ler ali, Atos 11, 22 a 23. Atos 11, 22 a 23. Essas notícias chegaram à igreja de Jerusalém, que resolveu mandar Barnabé para Antioquia. Quando chegou lá e viu como Deus tinha abençoado aquela gente, Barnabé ficou muito alegre e animou todos a continuarem fiéis ao Senhor de todo o coração. Aqui, na versão do Vini, não fala que viu a graça de Deus, né? Tem algumas versões que falam que quando ele chegou lá, ele viu a graça de Deus na vida dessas pessoas, né? Então, ele se alegrou, né? Com essa evidência da vida de Deus na vida dessas pessoas, desses crentes de Antioquia, né? Então, ele viu essa prova de que Cristo estava vivendo na vida deles, tá? Então, quando a gente experimenta essa graça, não temos apenas uma salvação, mas a gente tem uma transformação nas nossas vidas. Hebreus 12, 28. Hebreus 12, 28. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Uhum. Então, graça nos dá esse poder para a gente viver de uma forma que seja aceitável, que seja agradável a Deus, tá? Então, não é pela nossa própria força que a gente vai conseguir agradar a Deus, mas a graça de Deus nos dá poder para a gente poder agradar ao Senhor. Essa mesma palavra no Hebreus 12, 28, que fala ali, né, de modo aceitável, ali é graça, é caris, é a mesma palavra que é usada em Efésios 2, 8, né, porque pela graça sois salvos, tá? Então, é a mesma palavra, viver de uma forma que agrada a Deus e recebermos a salvação, né, que é caris, é graça, é a mesma palavra. Então, a graça de Deus não nos dá só a salvação, mas ela nos capacita para a gente conseguir viver de uma forma que agrade a Deus, que seja aceitável para Deus, né? E assim, porque a graça é a própria presença de Deus nas nossas vidas, né? Então, essa graça nos ajuda a vivermos livres do pecado, essa graça nos ajuda a caminhar firme com o Senhor, não temer, né? A graça nos permite não só sermos salvos, mas termos uma vida diferente, uma vida com Deus, né? Uma vida que reflete vamos dizer, a imagem de Deus,
né? Que as pessoas podem ver Deus através das nossas vidas por causa da graça do Senhor. Se a gente pensar nisso, né? Porque geralmente a gente só pensa na graça para a salvação, mas a gente nunca pensa na graça como uma força para a gente viver a nossa vida de uma forma que agrada ao Senhor. Se a gente tentar agradar a Deus na nossa vida agora, pela nossa própria força, é isso que Paulo quis dizer, com a nossa própria força vocês estão menosprezando a obra de Cristo lá na cruz, porque a obra dele é completa, né? A graça é completa, ela nos dá poder também para vivermos, para agradar de uma forma que agrada a Deus, né? Será que alguma vez na vida você tentou fazer as coisas pela sua própria força para agradar a Deus? Né? Então, por essa alegoria, estava vivendo sem conhecer o poder da arma, né? Que é a graça. Não somente para te dar salvação, mas também para te dar vida, né? Essa vida maravilhosa com Deus. Então, espero que a gente possa viver na graça do Senhor, né? Pelo poder da graça. Ela não é só um presente da salvação, ela é um presente da vida de Deus em nós. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, eu quero agradecer por essa graça que nós não merecemos, Senhor. Mas porque o Senhor tem tanto amor, tanta misericórdia por nós, o Senhor nos deu. Não só essa capacidade para a gente crer e ver, ó Deus, sermos salvos através de Jesus, mas também de vivermos de uma forma digna, que te agrade, que seja aceitável aos seus olhos. Então, Pai, eu peço que o Senhor continue dando graça para os meus irmãos, para toda a tua igreja. Pedimos que essa graça aumente cada vez mais, que essa presença do Senhor aumente cada vez mais, que o Senhor possa se agradar de cada um de nós. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vou dar bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação e a força do Espírito Santo esteja com todos vós, com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Amém.